presidente da Câmara em exercício defende limite rígido à investigação do Conselho de Ética contra o deputado afastado Eduardo Cunha. Primeiro secretário da Câmara se reúne com o presidente da República interino e relata satisfação do Planalto com a aprovação da meta fiscal pelo Congresso. E esta edição destaca também: deputados analisam um projeto de lei que proíbe a veiculação de publicidade na TV destinada ao público infantil menor de 12 anos. Comissão de Meio Ambiente da Câmara debate regras para a instalação de telhados verdes nos edifícios. A técnica ajuda a prevenir alagamentos. Boa noite em Brasília, 8h01, o Jornal da Câmara começa agora. O presidente em exercício da Câmara, deputado Valdir Maranhão, reafirmou hoje que a representação contra o presidente afastado Eduardo Cunha no Conselho de Ética deve se limitar à denúncia de que o parlamentar teria mentido à CPI da Petrobras quando disse que não possuía contas no exterior. A decisão de Maranhão foi proferida em questão de ordem apresentada pelo deputado Carlos Marum na segunda-feira. Em resposta, o presidente do Conselho de Ética, deputado José Carlos Araújo, e o relator da representação contra Cunha, deputado Marcos Rogério, divulgaram nota na qual afirmam que, abre aspas, a extensão e os limites do objeto da representação constituem matéria de natureza processual e não regimental, não possuindo o presidente em exercício qualquer atribuição para decidir sobre o tema. Fecha aspas. O presidente da República em exercício, Michel Temer, acompanhou a votação da revisão da meta fiscal até o fim, às 4h, e avaliou que a base de apoio ao governo está unida para as próximas votações de ajuste fiscal e reformas. O primeiro secretário da Câmara, Beto Mansur, se reuniu hoje com Michel Temer. Nesta madrugada, nós demos uma demonstração de que a base do governo está muito unida. Então você tem votos suficientes na Câmara, votos suficientes no Senado para que a gente possa aprovar aquilo que for necessário. Lógico que a gente vai ter que ter uma pauta e dentro dessa pauta vamos discutir direitos que devem ser preservados dos trabalhadores e procurar enxugar a estrutura do Estado. Essa meta prevendo um prejuízo de 170,5 bilhões de reais para o ano de 2016 é uma meta realista e vai mostrar, não só para a classe política, mas vai mostrar para o mercado que nós precisamos apertar o cinto. Está em discussão no Congresso Nacional uma medida provisória que aumenta a participação de capital estrangeiro nas empresas aéreas brasileiras. Para o governo, a mudança pode aumentar a concorrência e reduzir o preço das passagens. Pela proposta, a participação estrangeira nas companhias aéreas brasileiras passa de 20% para 49%. E ainda existe a possibilidade de negociar acordos de reciprocidade para permitir uma empresa estrangeira adquirir o controle do capital de uma companhia brasileira, ou seja, possuir acima de 50% das ações, mas desde que uma empresa nacional também possa ter o controle acionário de companhia aérea no respectivo país. A mudança está em discussão numa comissão de deputados e senadores. Para o Ministério dos Transportes, o setor só tem a ganhar. É importante entender que a gente não está falando de permitir empresas estrangeiras operarem aqui, a gente está permitindo que estrangeiros possam abrir uma empresa no Brasil ou capitalizar empresas aéreas brasileiras para poderem prestar um serviço aqui, mantendo tripulação brasileira, pagando impostos no Brasil, respondendo na legislação tributária brasileira, todas as demais questões que vão estar uniformizando a concorrência com as empresas que já existem hoje e poder estar capitalizando, inclusive, as empresas já existentes que passam por situação financeira difícil. O representante da ANAC, a Agência Nacional de Aviação Civil, afirmou que a mudança deve beneficiar também os passageiros, porque pode levar à redução do preço das passagens aéreas. Iniciativas como essa da medida provisória, junto com outras que já estão sendo concebidas e pensadas pela agência reguladora e pelo Ministério Setorial, eles vão vir em socorro, em benefício aos passageiros que vão poder encontrar mais serviços no mercado e portanto, melhores preços, eventualmente, em decorrência dessa maior concorrência no setor. A medida provisória também prevê o fim do adicional de tarifa aeroportuária a partir de janeiro de 2017. Mas isso não significa redução da tarifa.
O adicional seria incorporado ao valor da tarifa e esses recursos seriam administrados pelos aeroportos e não mais pelo governo, como explica o relator da proposta. Grande parte desse recurso acaba ficando para fazer superávit primário e na medida que ela vier para ser gerenciado pela Infraero, ela com certeza tem condições de colocar em prática um programa que já votamos aqui também no Congresso Nacional, que é de fortalecer as regiões, de subsidiar, as empresas ou o transporte aéreo, construção de aeroportos, e tudo isso vai fazer com que nós tenhamos mais pessoas viajando de avião, mais aviões, mais empresas e mais empregos. O relatório deve ser votado na comissão no início de junho, depois ainda precisa ser analisado pelos plenários da Câmara e do Senado. A Comissão de Agricultura da Câmara debateu a importância do Ministério do Desenvolvimento Agrário na valorização da agricultura familiar. O requerimento para realizar a audiência aconteceu antes da pasta perder o status de ministério e se transformar em secretaria especial na reforma anunciada pelo presidente interino Michel Temer. Essa mudança dominou a discussão. De acordo com a Organização das Nações Unidas para a Alimentação e Agricultura, cerca de 70% dos alimentos produzidos no mundo vêm da agricultura familiar. No Brasil, segundo números do IBGE, 14 milhões de pessoas atuam neste modelo de produção, ocupando 25% do total de área agricultável do país. Durante a audiência pública na Comissão de Agricultura, representantes do setor ressaltaram também a importância de aspectos econômicos da atividade. Com certeza, uma agricultura familiar desamparada, uma agricultura familiar que não é apoiada, além de as inúmeras consequências que a gente pode ter danosas, nós vamos ter um aumento dos índices de inflação nesse país. Outro aspecto econômico da agricultura familiar é a sua participação no PIB, do agronegócio, tão falado, que atinge aí em torno de 38% do total desse PIB do agronegócio. Não é pouca coisa. Na reunião, a mudança de status do Ministério do Desenvolvimento Agrário foi criticada por representantes do setor e pela maioria dos deputados da comissão. A mudança também foi alvo de protesto de manifestantes contrários à medida. Quando nós acabamos, a nível nacional, há uma tendência, não estou dizendo que isso vai acontecer, de também aos poucos ir desmontando estruturas conquistadas nos estados, que são muito importantes. Não é possível tratar a agricultura familiar junto com as políticas sociais do SUAS, com Bolsa Família, que são políticas fundamentais para combater as desigualdades, mas tem que se tratar de outro espaço de governo. E o segundo ponto é um assunto de macroeconomia. Se o ministro da Fazenda ou do Planejamento quiser ter sucesso no governo, ele precisa ter a agricultura familiar dinamizada, apoiada, produzindo, gerando emprego, gerando produtos com qualidade. Quem já foi em alguma reunião do Conselho de Segurança Mundial Alimentar das Nações Unidas, lá na FAO, sabe o quanto que as políticas públicas que o Brasil construiu, graças à existência do Ministério do Desenvolvimento Agrário, são referência a nível internacional. Nós alertamos vários deputados que, lamentavelmente, emprestaram seu apoio a esse golpe legítimo, manchando as suas biografias, que se o golpe viesse, iam acabar com o Ministério do Desenvolvimento Agrário. Para o representante do governo, o objetivo dessa e de outras mudanças é enxugar a estrutura pública do país e gerar economia de receitas. Mas os programas relacionados à agricultura familiar não serão afetados. No momento em que se constitui essa secretaria especial, não se tira a responsabilidade, não se desmancha a questão de uma estrutura técnica que o governo quer manter, avaliar e, se possível, ampliar a questão das ações junto à agricultura familiar. O ministro-chefe da Casa Civil, Eliseu Padilha, afirmou que o governo estuda deslocar a Secretaria Especial de Desenvolvimento Agrário, que agora está vinculada ao Ministério do Desenvolvimento Social, para a Presidência da República. Segundo o ministro, a mudança não geraria impacto no orçamento do governo e nem resultaria em corte de programas da pasta. A Comissão de Ciência e Tecnologia da Câmara analisa projeto de lei que proíbe a veiculação de publicidade na televisão destinada ao público infantil menor de 12 anos. A proibição foi proposta em vista da crescente influência das crianças sobre as decisões de consumo das famílias.
Segundo pesquisas, a criança menor de 12 anos está em formação e ainda não tem condições suficientes de discernimento. Muitas agências de publicidade focam o público infantil como principal alvo de suas campanhas, causando uma incômoda situação de coação moral sobre os pais, que se veem pressionados a comprar produtos desnecessários. Durante a audiência, os representantes das empresas de publicidade se colocaram contrários à proposta, enquanto os convidados ligados às entidades de apoio à infância defenderam a proibição. O advogado do Instituto Alana é favorável ao projeto. Vem a publicidade e diz, não, você precisa disso, você precisa daquilo. Se o pai disser não para você, ele é um vilão. Então há um jogo de inversões que é muito pernicioso. O que a gente pede é que toda a publicidade que hoje é feita para a criança seja redirecionada aos pais, os verdadeiros responsáveis. Não é somente de produtos infantis, é também de produtos do universo adulto que são dirigidos para a criança, para que a criança convença o pai. Então, o carro da família, a viagem de férias. Certamente, regular a publicidade infantil hoje no Brasil é um passo civilizatório. Já o presidente do Conselho Nacional de Autorregulamentação Publicitária, o CONAR, discorda do projeto e sugeriu que a educação das crianças é o melhor caminho. A sugestão do CONAR é que as crianças sejam preparadas para conviver com o consumo. O ideal seria uma cadeira no ensino fundamental que ensinasse a criança a desenvolver o seu senso crítico em relação à propaganda e, por que não, em relação à notícia, à informação em geral. Para a representante do movimento Infância Livre de Consumismo, a solução passa por um pacto da sociedade. O que deve ser feito é um pacto de toda a sociedade, né, dos anunciantes, dos professores, dos pais, das emissoras de TV, dos produtores de conteúdo de entretenimento e cultura para as crianças, um pacto de respeito à criança. A criança tem dificuldade em diferenciar aspectos da fantasia e da realidade e os conteúdos de entretenimento dos conteúdos de persuasão. Então, na primeira infância, realmente não tem condição de diferenciar os dois conteúdos. A deputada Thieron afirmou que se esforçará para uma virada no teor do relatório final da comissão, uma vez que o parecer do relator é contrário ao projeto de proibição. Eu acredito que haverá aí uma virada sobre a relatoria desse projeto, porque essa casa não pode perder de vista a percepção e a importância da primeira infância no Brasil. Deputadas federais, estaduais e vereadoras participaram do lançamento da campanha Mais Mulheres na Política. A ideia é aumentar a participação feminina no parlamento com a aprovação de proposta de emenda à Constituição que reserva vagas para cada gênero em todos os níveis do Poder Legislativo. A campanha foi lançada em Belo Horizonte. Somos mais de 50% da população e a maioria do eleitorado. Representamos 40% da força de trabalho no país. Mas nos espaços de poder, estamos longe de sermos representadas com expressividade. Na Câmara dos Deputados, apenas 9,9% das cadeiras são ocupadas por mulheres. E no Senado, 16%. Nas assembleias estaduais, uma média de 11%. E nas câmaras dos municípios, 13%. Sou a única vereadora em 41 cadeiras na Câmara Municipal de Belo Horizonte. Cidades importantes como Uberaba, como Conselheiro Lafayette, que é a minha cidade natal, não conseguiu eleger nenhuma mulher. Contagem elegeu uma única vereadora. Eu acho que isso fere de morte a democracia, quando 54% da população não está representada nos parlamentos. O financiamento público ele viria facilitar para que os próprios partidos pudessem nos financiar, né? E dessa forma a gente teria, dentro da cota partidária, a nossa condição de permanecer disputando cargos eletivos. Deputadas e senadoras querem equilibrar a presença de homens e mulheres nos parlamentos. A campanha Mais Mulheres na Política teve início em março de 2015 com a divulgação de uma PEC que estabelece cotas para o público feminino nos 3 níveis de legislativo. O texto já foi aprovado pelo Senado e está na Comissão de Constituição e Justiça da Câmara Federal, aguardando o parecer.
A PEC, proposta de emenda à Constituição Federal, prevê a reserva de cadeiras para cada gênero na Câmara dos Deputados, Assembleias Legislativas e Câmaras Municipais durante 3 legislaturas seguidas após o texto ser promulgado. A matéria quer garantir o mínimo de 10% de cadeiras para as mulheres na primeira legislatura, 12% na segunda e 16% na terceira legislatura. Então, numa quarta legislatura, não valeria mais? Não valeria mais, e a gente espera com isso já ter uma quantidade grande de mulheres, né, para a gente começar esse equilíbrio. Hoje, uma lei federal prevê que partidos políticos preencham o mínimo de 30% e o máximo de 70% de vagas com candidatos de cada sexo. Mas para alguns, isso não mudou a realidade da mulher nos espaços de poder. Nós precisamos ter uma determinação muito grande de trabalhar junto às direções dos partidos políticos. Eles só se lembram das mulheres na época da eleição, porque agora é obrigado a 30%. Não serão candidatas apenas para compor listas. Isto daí é necessário ser uma decisão das mulheres. E, em segundo lugar, vão exigir das direções partidárias que preparem ela, organizem a campanha de cada uma para efetivar verdadeiramente a eleição. Eu penso que isso vem da sociedade, do mundo que vivemos, né? Um mundo machista que vem de uma série de problemas, mas eu acredito que esse mundo ele está em transformação. As mulheres, não apenas da política, mas vêm galgando o seu espaço em todos os ramos da nossa sociedade e em todos eles têm tido muito sucesso e muito destaque. Não tenha dúvida que brevemente as mulheres, com esse trabalho que a deputada Dâmina tem desenvolvido junto com as outras mulheres que já estão na política, esse quadro vai mudar. E você vai ver depois do intervalo. Deputados aprovam um projeto que incentiva a renovação da iluminação pública das cidades com uso de lâmpada LED e painéis solares. E você vai ver também. Comissão de Meio Ambiente da Câmara debate regras para a instalação de telhados verdes nos edifícios. A técnica ajuda a prevenir alagamentos. A gente volta já. Os estágios poderão aumentar de 2 para até 3 anos de duração. É o que prevê um projeto aprovado na Comissão de Educação da Câmara. João Vitor é estudante de jornalismo e está fazendo estágio pela 3ª vez. Ele acredita que na área de atuação que escolheu, o aprendizado por meio do estágio é fundamental, já que a prática é o que garante o aprendizado. A gente fica em todas as áreas, então tem muito pouco tempo para aprender um pouco de tudo. Então acho que um ano a mais seria sim válido, justamente para isso, para enriquecer, né, a gente poder ter mais contato com maiores áreas, porque aqui mesmo onde eu faço estágio é muito grande, então eu não conheço tudo ainda. Acho que podiam sim aumentar o prazo para a gente ter mais conhecimento. A deputada Alice Portugal, integrante da Comissão de Educação, entende que a mudança é uma forma de tornar o trabalho ainda mais precário. É substituir a mão de obra que existe regulamentada pelo estagiário. Não é bom para o estudante, não é bom para o jovem, porque ele prolonga um período que deveria ser objetivo para a sua formação e logo depois entrar no mercado de trabalho como profissional propriamente dito. Para a relatora do projeto, deputada Josi Nunes, o aumento do tempo de estágio vai beneficiar os estudantes. Muitas vezes 2 anos é insuficiente. Às vezes ele está numa empresa, num banco, ele tem que passar por várias áreas e às vezes 2 anos não é suficiente para isso. Então aumentar mais 1 ano não é obrigatório. Se houver a necessidade, interesse da empresa, interesse da escola, interesse do aluno, nós relatamos e aprovamos que o estágio, que na lei fala que só pode ser de 2 anos, pode ser acrescido de mais 1 ano. O projeto tem caráter conclusivo, ou seja, não precisa ser aprovado no plenário. Ele ainda será analisado nas comissões de Trabalho, de Administração e Serviço Público e de Constituição e Justiça. Por unanimidade, a Comissão de Minas e Energia da Câmara aprovou no início de maio um projeto de lei que incentiva a renovação da iluminação pública. A proposta prevê a adoção de práticas mais eficientes, como o uso de lâmpadas LED e painéis solares. A proposta prioriza a alocação de recursos do Fundo de Eficiência Energética da Agência Nacional de Energia Elétrica, ANEEL, para a realização de programas de assistência técnica e jurídica a municípios interessados em renovar seus sistemas de iluminação pública, aumentando a sua eficiência energética com a substituição das lâmpadas utilizadas atualmente por lâmpadas de LED.
O texto aprovado restringe os municípios alcançados àqueles com população de até 200 mil habitantes. O presidente da Frente em Defesa dos Municípios e Prefeitos, deputado Herculano Passos, comentou a necessidade de repasse para os municípios. Quando o governo repassa algum encargo para o município, ele tem que mandar o dinheiro correspondente àquela despesa que o município tem que arcar. A questão da iluminação pública, que é um encargo que o governo federal mandou para os municípios, sem o recurso compatível com aquela despesa, foi muito ruim para os prefeitos, porque agora eles têm que cuidar da iluminação pública e não tem o know-how, não sabe contratar eletricista, não tem a técnica, não sabe lidar com isso. Então eles têm que contratar terceirizadas muitas vezes e fica caro. Já o deputado Fernando Jordão destacou a importância de o projeto priorizar os municípios menores. Que possibilite às cidades pequenas, até 200 mil habitantes, que possam utilizar o fundo de eficiência energética, para que a sua iluminação seja eficiente, tenha LED, economize energia, economizando com uma iluminação eficiente, com um bom projeto, acessando esses recursos para fazer esses novos projetos. O que acontece? O município menor vai ter uma iluminação pública decente e fazendo economia de energia, porque quem paga a conta é o prefeito, é a cidade. Para ser aprovado, o projeto não precisa passar pelo plenário da Câmara, mas ainda vai ser analisado na Comissão de Constituição e Justiça, onde aguarda a indicação de relator. A Comissão de Meio Ambiente da Câmara debate a criação de regras para a instalação em edifícios da técnica conhecida como telhado verde. A medida pode ajudar a prevenir alagamentos. Veja na reportagem de Stephanie Loredo. O telhado verde facilita a contenção de água das chuvas e ajuda a evitar que escorra rapidamente para as vias públicas e os rios, provocando alagamentos. A técnica pode reter até 60 litros de água por metro quadrado. Este paisagista destacou outros benefícios do telhado verde. A filtragem do ar que a gente tem nas grandes cidades, que é um ar muito poluído, e, consequentemente, a melhora das ilhas de calor, porque tu acaba melhorando o microclima da região. A professora de arquitetura defendeu o telhado verde, mas lembrou que existem outras técnicas para diminuir o impacto das chuvas nas cidades. Os telhados verdes, eles fazem o papel de armazenar água, de melhorar o microclima, da evapotranspiração, mas eles não são suficientes, porque você não pode substituir o solo. O solo é fundamental, é o solo que faz realmente a drenagem, que mantém o solo vivo e que vai manter as calhas dos rios vivas. O relator viu um consenso no debate. O projeto não deve obrigar a implantação de telhados verdes, mas dar incentivos para essa prática. Ficou claro hoje que uma legislação que trate de incentivos e do estímulo ao telhado verde, ela tem mais chances de ser aprovada e de ser colocada em prática do que necessariamente obrigar todas as construções a utilizarem o telhado verde. É importante que haja também uma discussão nos planos diretores de cada município. Então esse estímulo e essa obrigação ela pode ser maior ou menor dependendo da cidade e da região do país. A Comissão de Direitos Humanos e Minorias da Câmara debateu com representantes da sociedade civil, de movimentos sociais e agentes públicos a agenda de trabalho do colegiado para este ano. O objetivo do debate é construir uma agenda comum na área para subsidiar os trabalhos da comissão. Durante a audiência, os convidados manifestaram preocupação com os direitos humanos, uma vez que, com o novo arranjo ministerial, estes temas serão discutidos no âmbito do Ministério da Justiça e Cidadania. A subprocuradora-geral da República alertou para a importância de não se permitir retrocessos em relação às conquistas já alcançadas. O imperativo de quem trabalha com direitos humanos é consolidar e avançar nas conquistas. Acho que esse é o grande desafio, né? Nós não podemos, nós temos aí direitos de povos indígenas, de populações tradicionais, quilombolas, mulheres, população negra, LGBT, religiões minoritárias, da saúde mental, enfim, há um conjunto de atores que conseguiram esse espaço no processo constituinte, que resultou na Constituição de 1988, vem ampliando, né, o seu rol de direitos e isso não pode sofrer nenhum tipo de retrocesso. A representante do Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil, Lívia Magalhães, destacou algumas pautas que considerou mais relevantes.
A atuação nesse ramo dos direitos humanos, ele é muito extenso. Então, nós consideramos que algumas pautas são muito relevantes. A questão da liberdade de expressão também, que é um ponto muito importante, e a tolerância às ideologias, a tolerância religiosa, a liberdade de religião, a tolerância também à orientação sexual também, são pautas muito relevantes no âmbito dos direitos humanos. A questão também do tráfico de pessoas é uma questão muito relevante. O presidente da comissão defendeu a importância de se montar uma agenda comum para os trabalhos deste ano. A presença de tantas entidades e movimentos expressam, de um lado, a preocupação, mas também a esperança nessa comissão. Por isso que são mais de 60 entidades que estão aqui representadas, trazendo algumas pautas, seja projetos de lei, sejam problemas que vêm acontecendo nos estados ou com organizações. Então é uma série de problemas e de grandes preocupações que essas organizações trazem. E é a partir de hoje que nós vamos montar a agenda para o ano. O Prêmio Dr. Pinotti Hospital Amigo da Mulher condecorou este ano instituições de saúde de 5 regiões do país que se destacaram nos serviços prestados à saúde feminina. O prêmio é concedido anualmente pela 2ª Secretaria da Câmara dos Deputados, sempre na última semana de maio, quando se comemora o Dia Mundial de Combate à Mortalidade Materna. O prêmio, concedido desde 2010, leva o nome do médico ginecologista e ex-deputado federal José Aristodemo Pinotti, que teve importante atuação na melhoria do acesso à saúde pública no Brasil, em especial a feminina. O presidente da Câmara em exercício destacou o importante legado do Dr. Pinotti à saúde pública no país. A obra A Vida de um Homem Público certamente emprestou sentimentos de alma e de mente. Com estas palavras, parabenizo a todos os agraciados, que este momento sirva de estímulo basilar a tantos quantos podem e devem dar as suas contribuições. Nesta edição de 2016, o Prêmio Dr. Pinotti foi concedido à Faculdade de Medicina de Goiás, no Departamento de Ginecologia e Obstetrícia, representada por Rui Gilberto. Na região sudeste, o prêmio foi recebido por Henrique Prata, do Hospital do Câncer de Barretos, em São Paulo. No estado do Pará, a entidade agraciada com o prêmio Dr. Pinotti foi o Hospital Ofir Loyola, representado por Luiz Cláudio Chaves. Já em Santa Catarina, foi premiada a maternidade Darcy Vargas, representada por Fernando Marques Pereira. Na região nordeste, a entidade agraciada é a maternidade Escola Januário Sico, do Rio Grande do Norte. A entidade foi representada por Kleber de Melo Moraes. O segundo secretário da Câmara falou sobre a importância do prêmio no estímulo ao trabalho de entidades que promovem a saúde da mulher. Nosso desejo é que esta premiação sirva cada vez mais de estímulo de políticas públicas voltadas à saúde da mulher em todo o país. Esta edição termina agora. Para outras informações ou para rever nossas reportagens, é só acessar a nossa página na internet. Por causa do feriado, a revista da Câmara vai ao ar excepcionalmente amanhã, às 9 da manhã, com reprise às 8 da noite. Não perca! O Jornal da Câmara volta na segunda-feira. Encerramos esta edição com as imagens dos fotógrafos da casa. Tchau!